Olá, chegamos então ao dia 35 no topo da montanha com Cristo. Ser um criador em unidade e relacionamento. Então hoje Jesus vai nos ensinar. Ontem a gente aprendeu a liberar o nosso poder. Hoje vamos ser um criador em unidade e relacionamento. Porque agora não é mais a partir da manifestação no mundo, e sim a partir da criação. Então nós somos criadores, ele vai ensinar a gente a criar a partir da unidade e do relacionamento. Se der tempo, eu vou contar para vocês minhas experiências de ontem. Bom dia, porque hoje é bem longo e eu já me atrasei, né? Bom dia, amores da minha vida. Vocês viram aquela live ontem da ressonância? Tá me parecendo que eu tô falando coisas muito simples, assim, que eu virei sem graça, sabe? Mas acho que não é isso, sabe o que é? É que de tanto eu falar, tá se tornando simples, tá se tornando normal. E vocês vão conseguir manifestar muito, muito mais rápido, né? Eu tava pensando antes, né, do quanto, por exemplo, o professor Hélio Couto faz, o trabalho que ele faz com a ressonância, o trabalho que ele faz com os desencarnados, com os suicidas, com a gente, né? E a gente fica reclamando, eu não, né? Mas já fiquei reclamando que a nossa vida não resolve, reclamando que a nossa vida não resolve, né? Olha o quanto o professor Hélio Couto, por exemplo, faz. E olha o quanto tu faz para ver a diferença. Né? É isso que a gente tem que se tocar. Como é que a gente quer receber o que o professor Hélio Couto recebe dando o que a gente dá? Nunca, né? Deixa eu usar aqui uma rabicozinha das minhas filhas para prender um pouco o cabelo. Entende? Como é que a gente vai querer abundância, milhões e não sei o que, aquele sonho, né, que começou com uma treinadora, colocou na nossa cabeça que todos nós podemos ser milionários e não é mentira. Mas como é que a gente vai querer isso dando tão pouco? A gente tem que dar muito para receber muito, entende? O universo é justo, você acha que ele vai te dar um monte porque sem tu dar nada para ele? A gente só recebe o que a gente dá, dar é receber. Então, quando a gente olha para nossa vida por essa perspectiva, a gente diz, meu Deus, eu não tô dando nada. Claro que eu não tô recebendo nada. Então, eu vou começar a dar. Não com a intenção de, para começar a receber, mas no mínimo para dar uma equilibrada na balança, né? O quanto eu dou para receber o que eu quero receber? Quanto? Entende? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Vamos lá. Ser um criador em unidade e relacionamento. Em teu relacionamento com Deus, que é o teu ser, podes conhecer o relacionamento com tudo, pois neste último relacionamento estás em relacionamento com tudo. Portanto, não necessitas tornar-te um viajante do mundo, unir-te a grupos, nem te tornar um ativista. Simplesmente necessitas tornar-te consciente de tudo o que és. Nessa plenitude do ser há apenas o amor. Nessa plenitude do ser são encontrados os meios para a extensão do amor. Nessa plenitude do ser é encontrada a causa do amor. Meios e fins são um só. Causa e efeito são o mesmo. Portanto, a plenitude do ser é a resposta que buscavas e que sempre possuíste. É por isso que os iluminados dizem que tu já é tudo que tu precisa ser, né? Porque tu sempre possuíste. Essa plenitude do ser é diferente para cada um de vós, porque a causa e o efeito, os meios e a finalidade do relacionamento. Sempre exististe em relacionamento com Deus, que é o teu ser.
No entanto, embora tenha dito que sois um só em essência e diferentes em relacionamento, o relacionamento também é Deus. Deus é o relacionamento de tudo com o tudo. Conhecias a ti em relacionamento contigo mesmo e com os demais, sem reconhecer que teu ser é Deus e que os demais são um contigo, que é Deus e é o relacionamento de tudo com o tudo. O que tu és, o relacionamento de tudo com Deus. Então, quem nós somos, o que nós somos, o relacionamento de tudo com Deus. É assim que eu trabalho. Por isso que eu invoco o poder do meu Pai, por isso que eu invoco o verbo dele, porque eu sei que é ele, e quando eu me uno ao meu irmão para ajudar o meu irmão, eu posso invocar meu Pai, entende? Eu posso invocar o meu Pai sempre que for para ajudar um irmão. Eu posso invocar o poder de Deus sempre. E eu faço. Sempre que eu sou chamada a fazer, né? Eu não saio por aí invocando Deus. Até porque a gente já é, né? Mas assim, quando eu vou fazer algum trabalho, aí sim eu faço invocação. Invocação. Eu uso o verbo do Pai. Tudo que é compartilhado com Deus é compartilhado com todos, porque Deus está em relacionamento com tudo. Foi dito que quando atinges a consciência desperta do estado de unidade, não podes deixar de compartilhar. E isso é verdade, porque é natural. Eis aqui o porquê. Poderias perguntar em algum momento como foi possível estar tão inconsciente de teu ser a ponto de não compartilhar o relacionamento de tudo com Deus? Desde que sabes que és um ser, desde que és consciente de tua própria existência, eras consciente de Deus. A consciência que tens do ser é Deus. A consciência de Deus a consciência que Deus tem de ti é o ser. Olha só. A consciência de que tens do ser é de Deus. Então, a consciência que nós temos do nosso ser é Deus. A consciência que Deus tem de ti é o ser. A consciência que Deus tem de ti é o ser. Com letra maiúscula, tá? Essa consciência existe em relacionamento recíproco. Como saber disso trará um benefício prático para ti quando deixares a experiência do topo da montanha para trás? Essa pergunta foi feita dessa maneira para recordar-te de que, embora voltes ao nível do solo, a experiência do topo da montanha será mantida. Como foi dito antes, a montanha foi a ti. Portanto, sempre terás o poder de invocar a experiência do topo da montanha e a visão da totalidade que alcançamos juntos aqui. Tu a levarás dentro de ti. Quando não sentires, seu poder será capaz de invocá-lo, simplesmente pedindo que assim seja. Eu falei agora, né, que eu invoco. Engraçado, e por isso que eu digo que isso aqui é o meu diário. É o que eu vivo e aí eu vejo, tá escrito aqui. E é bom porque aí eu sei que o que eu tô vivendo é certificado, porque tá aqui, né? Não é uma loucura da minha cabeça, uma experiência mística que só eu tenho. É o que é. Para todos. Não é porque todos não estão vivendo como eu vivo que não é para todos. É uma questão de tempo. Né? E uma questão de rendição. De deixar o passado no passado e entender que tu é tudo e todos, tu é Deus em manifestação. Vai querer guardar o quê? Pra quê? Pra quê que tu não vai perdoar? Por quê? Por que motivo, gente? A gente não entende que a nossa vida se resolveria instantaneamente perdoando todos os nossos traumas, largando todos os nossos medos e entregando em quem? Enquanto a gente só tem fé em Deus, entender quem Ele é, todo-poderoso, tudo de tudo, o teu ser,
Tu nem existe, só existe Deus se experimentando através de ti. Então tu vai querer guardar uma maguinha do teu ego. Para quê? Para quê? Te liberta. Não é o outro que tu vai liberar, é você. Tu tá tomando veneno todo dia não perdoando. Todos os dias tu toma veneno, não te perdoando. E quer que o outro morra, e quer que o outro se ferre. E pior é que o outro se ferra também. E aí vira karma teu. O outro fica com câncer. O outro fica sem poder ter relacionamento pro resto da vida. O outro fica abandonado com um filho pequeno. Né? E a gente não sabe a responsabilidade que a gente tem na vida do nosso irmão, né? É aquilo lá que o professor Hélio Couto diz, né? Tu passa por um carro, ele te fecha na rua e tu diz, tomara que morra. E o cara realmente, ele lá na frente bate e morre. Olha o karma que tu tem. Entende o que eu quero dizer? Não dá pra gente ser idiota. Não tem mais tempo pra gente ser idiota. Entende? Aquela moça que bateu no meu espelho, eu abençoei ela, abençoei a vida dela. Ela devia estar com muita pressa, estava desequilibrada, estava atrasada, preocupada em perder o emprego, daqui a pouco alguém precisando dela. E eu ia amaldiçoar a vida de uma pessoa assim ou abençoar? Entende? E é o meu estado natural abençoar. A minha irmã ficou chocada quando ela disse, nossa, isso é o teu estado natural. Sim, é o meu estado natural. Eu não preciso pensar para sentir amor. Eu sou a encarnação do amor. E ontem eu fiquei bem feliz que um mentor de um colega pediu para ele fazer reiki comigo. E eu fui a última pessoa a sair de lá. Porque eu disse que eu ia fazer e eu fiz. Eu atendi outros colegas, outras pessoas, né? Quando termina, a gente se atende, bem legal. E aí eu atendi esse colega. E foi maravilhoso, gente, foi maravilhoso. Eu recebi 2 técnicas novas. Você não tem noção do poder que é isso. É incrível. Quando a gente serve, a gente recebe muito, 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 muito. Sirva sem medo. Sirva em paz. Sirva em alegria, sabe? Só sirva. Você recebe muito mais do que pode imaginar. E quando tu começa a observar, tu vai ver o que tu recebe. Tá? Ai, 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 bora lá. Eita, onde é que eu tô agora que eu me perdi tudo? Me perdi completamente, gente. Completamente perdida. Bora lá. Eu vou achar que estamos por aqui. Aquilo que falamos em mencionar teu retorno ao nível do solo é retornar de uma maneira calma. Tá, eu vou voltar um pouquinho mais, que tá muito riscado aqui em cima, deve ser importante. Então eu vou voltar. Portanto, sempre terás o poder de invocar a experiência do topo da montanha e a visão da totalidade, foi o que eu li, que alcançamos juntos aqui. Tu levarás dentro de ti e quando não sentires seu poder, serás capaz de invocá-lo, simplesmente pedindo que seja assim. Ou seja, tu já tem o teu poder, tu já recebeu e a experiência da montanha veio a ti e tá em ti. Então, sempre que tu te sentiu fraco, pequeno pecador, invoca o teu poder. Tá? Invoca a experiência no topo da montanha. Você tá percebendo que tem alguma coisa muito diferente aqui que tá acontecendo, que tu nunca se sentiu, que tu nunca pensou, que tu nunca experimentou, né? Eu acho isso o máximo. Muito máximo. Aquilo que falamos ao mencionar teu retorno ao nível do solo é retornar de uma maneira calma, equânime e equilibrada aos aspectos mais elementares e fundamentais do ser humano, enquanto levas dentro de ti uma ideia muito elementar e fundamental, a ideia de que és um em essência e diferente em relacionamento. A ideia com a qual retornas à tua humanidade é uma ideia de unidade que veio para substituir a ideia de separação. Uma ideia de igualdade que veio para substituir a ideia de especialismo.
Uma ideia de realização e união aqui e agora que veio para substituir todas as ideias de vida após a morte. Essas são ideias que transformam inteiramente a maneira com que antes te relacionava com a vida. Deu para entender isso aqui? Que nós somos iguais em essência e diferentes em relacionamento. A ideia com a qual retornas à tua humanidade é uma ideia de unicidade, que veio para substituir a ideia de separação. Então, a união com Deus, a unicidade com tudo e todos veio para substituir o ego. Eu sou um indivíduo separado de você. Uma ideia de igualdade que veio para substituir uma ideia de especialismo. Eu e o meu irmão somos iguais, o mesmo. Eu não sou mais especial, ou mais sábio, ou mais nada que meu irmão. Porque somos ambos Deus em manifestação. Um pode ter a memória um pouquinho mais relembrada, um pouquinho menos. E a única diferença, se existisse uma diferença, né? Uma ideia de igualdade que veio para substituir a ideia de especialismo, uma ideia de realização e união aqui e agora, que veio para substituir todas as ideias de vida após a morte. Então, as graças você tem que receber aqui e agora. Se a tua vida manifestada está com problemas, é porque você não está em Deus. Você não está conscientemente na unicidade, você está na separação e no especialismo. Em que uns são melhores que os outros, uns sabem mais que os outros. Uns merecem perdão, outros não. Uns são separados de mim e me causam problemas. E eu? Quem eu sou? Entende? É você com você mesmo. E você em relacionamento com tudo e todos. E assim é você com Deus, expressando Deus e sendo Deus na manifestação. Quando eu entendi que Deus estava dentro de mim, eu nunca mais me puni. Eu tinha despertado a bulimia por causa de uma baixa autoestima que eu tive muito grande. E eu me feria comendo sem fome, coisas que eu nem gostava, só para vomitar. E isso acabou com a minha autoestima. E quando eu descobri que Deus estava dentro de mim, eu ainda estava com a autoestima baixa. Mas eu disse assim: eu posso até querer me ferir, eu não sei nem porquê. Eu não sei nem o que eu fiz para me ferir tanto, para me machucar tanto. Mas uma coisa eu sei. Se Deus está dentro de mim, Deus eu não posso ferir. E eu nunca mais comi em excesso daquela forma. E eu nunca mais vomitei. Curou na hora quando eu soube que Deus estava dentro de mim. Eu ainda me sentia separada dele, entendeu? Tipo, eu sabia que ele estava dentro de mim, não que ele era eu. Como agora eu sei que eu sou a manifestação do Pai no Filho, a expressão de Deus na Terra, assim como tu é a manifestação de Deus na Terra, a expressão do Filho. Entende? Você é Deus em manifestação. Deus está dentro de ti. Como é que você não consegue perdoar se Deus está dentro de ti? E é tudo e todos, e é o teu irmão, entende? É porque tu te sente separado. É porque tu não consegue entender a realidade e viver a partir da realidade de quem nós realmente somos. Deus em manifestação. Essas são ideias que transformam inteiramente a maneira com que antes te relacionava com a vida, porque a maneira como te relacionavas com a vida é aquilo que fez com que a vida fosse como foi. Uma mudança fará com que a vida seja diferente, ou em outras palavras, nova. As ideias não são aprendidas nem realizadas, elas simplesmente são. Portanto, não demandam tempo para que sejam aprendidas e não requerem passos para que sejam realizadas. Podem ser vividas imediatamente. Nenhum intermediário é necessário, nenhuma ferramenta é necessária. Tudo é necessário, tudo que é necessário é que tu leves dentro de ti, da maneira como falamos antes, quando falamos de levar. Levas da maneira que uma mulher grávida leva o seu filho. Deixa-as crescer. Deixa-as viver.
e dá vida a elas. Então a gente só precisa deixar as ideias crescer, deixar as ideias viver e dar vida a elas. Dar vida às ideias é o papel do Criador. Como um Criador dá vida, a nova vida, tua primeira criação é, em certo sentido, a criação ou a recriação de ti mesmo. Então, a tua primeira criação é a criação ou a recriação de ti mesmo. É por isso que retornas ao nível do solo da humanidade com as alturas da divindade frescas em tua mente e em teu coração. É por isso que retornas, tu vê que ele está preparando a gente, né? Sustentando a consciência crística. É por isso que retornas aceitando a ti mesmo e não em busca do ser, não em busca pelo ser ou com o desejo de conhecer um ser mais elevado. Retorna sabendo que és um só ser com teu Criador e aceitando o teu poder de criar. Retornas para criar unidade e relacionamento através da unidade e do relacionamento. Então é através da realidade que tu vive e do relacionamento que tu expressa, que tu te manifesta, que tu cria a realidade e o relacionamento. É através da expressão do que tu é. Somente através da unidade e do relacionamento és capaz de ser um criador. Um novo mundo só pode ser criado dessa maneira. Um novo mundo só pode ser criado, seguir adiante com confiança depositada em qualquer coisa que não seja teu poder de criar, seria apenas uma tentativa de consertar ou substituir. Então a gente precisa entender que tu tem o poder de criar e confiar nesse teu poder de criar, porque senão tu só conserta ou substitui, que é o que eu digo que as técnicas do mundo fazem. Todas as técnicas do mundo, todas não, a maioria das técnicas do mundo que não vêm da consciência crística, atuam a partir do sentimento de separação. Eu sou eu, meu irmão é meu irmão, Deus é Deus. Jesus é Jesus, tu é tu, eu sou eu. Então, todas essas técnicas que tu usa a partir dessa ideia de ser separado, elas vão consertar, elas vão passar uma colinha, elas vão dar uma amenizada, mas elas não vão criar. Entende? Elas não vão curar, elas vão manifestar. A pessoa que curou um problema na bexiga vai manifestar em outro lugar. Porque não curou a causa, que é o sentimento de separação, tá? O sentimento de separação é a causa de todos os problemas e de todas as doenças. Sempre foi e sempre será. O sentimento de união, eu sou um com Deus, com tudo e todos, é a causa de toda alegria, da alegria sobre-humana que o professor Hélio Couto descreve, da paz de Cristo, da vida abundante e milagrosa, da segurança de ser sustentado por Deus, de ser guiado por Deus, de ser a manifestação do próprio Pai na Terra. A unidade é a unicidade do ser. Os relacionamentos são diferentes expressões da unidade do ser. Ser um criador deve começar pelo pleno reconhecimento da unicidade do ser, que é a unidade, pois sem esse pleno reconhecimento existe o potencial para condições distintas do amor, que o amor existam. Não deveria ser necessária muita reflexão para saber que criar a partir de qualquer coisa que não seja o amor poderia ter efeitos desastrosos. É só olhar para o mundo, né? Ele foi todo criado não a partir do amor, mas sim a partir do medo e do ser separado, né? E tem efeitos desastrosos. Isso foi visto repetidamente quando criavas, entre aspas, porque tu não cria nada, na separação. Então, quando tu criava na separação, tudo era desastre, né? Cedo ou tarde virava desastre. Criar sem a possibilidade de muitas expressões de criação seria negar o propósito da criação, que é a vida em relacionamento. Vida em harmonia, experiência e a expressão do um nos muitos e dentro dos muitos. A criação produziu a vida através da união e do relacionamento. A falta de consciência que a humanidade tem da ilusão e do relacionamento em que existe produziu a ideia de separação. E ao mesmo tempo,
o desejo de separação da humanidade produziu a falta de consciência da união e do relacionamento. Olha só, a falta de consciência que a humanidade tem da união, então a humanidade toda não tem consciência da união e do relacionamento que existe, produziu a ideia de separação. E, ao mesmo tempo, o desejo de separação da humanidade produziu a falta de consciência da união e do relacionamento, né? É o dragão comendo o próprio rabo, né? Que tem várias desenhos mostrando isso, né? Do dragão comendo o próprio rabo. Agora, o desejo de união e relacionamento, e ao mesmo tempo a união e o relacionamento levam a esse desejo, entende? Então agora o desejo de união e de relacionamento da humanidade levou à consciência da união e do relacionamento. E ao mesmo tempo a união e o relacionamento levam a esse desejo. Então é a união e o relacionamento manifestados que levam ao desejo de união e relacionamento. O desejo de união e relacionamento leva à manifestação de união e relacionamento. E isso acontece a partir da expressão. A própria criação, que está a parte de particularidades, mas unida à totalidade, levou a esse tempo em que opostos se tornam um só, e a totalidade se torna real, em vez de provável. A totalidade é real. Tudo o que resta para ser criado é a consciência desperta de que isso é assim. Enfim, não, ainda tem bastante coisa. Mas poderia terminar assim. Se tu sentir e souber que a realidade é a totalidade, nada mais, tu vai ter medo de aplicar reiki com as duas mãos. Eu tive um professor que foi o que me iniciou até o nível 3A e 3B, acho que é. E no Karuna também, que ele aplica reiki com uma mão só. Porque ele diz que senão tu dá com uma e recebe com a outra. Gente do céu, de quem que tu dá e recebe? De Deus, é Deus que está ali na tua frente, desmemoriado. Então invoca o poder do Pai, a manifestação no Filho, rememora a memória do Filho, e é isso. Entende? Depois eu vou contar para vocês a técnica que eu recebi. Mas eu alinho 7 corpos, subo a pessoa pelo cabo gelatinoso até a nossa centelha divina em estado puro de centelha, trago de volta, deixo ele lá sentindo, aquele sentir de amor, paz, harmonia. Lembra que eu disse que é o que tem lá em estado de Cristo, onde nós estamos? E eu posso te levar até a consciência crística porque eu conheço a consciência crística, né? E é diferente de alguém que diz, leva ao nível do Cristo. E alguém que conhece isso, que foi lá e que sabe como é que é, né? Então eu levo lá, trago de volta e trago o sentir, a centelha, e vou descendo sobre toda a pessoa, alinhando todos os chakras. Isso eu faço em menos de 1 minuto. Olha só. Porque lá a gente aplica em 7 minutos reiki, né? Eu disse, meu Deus, 7 minutos, quase não dá tempo nem de desenhar os símbolos. Eu nem desenho os símbolos, eles já estão todos lá, é só ativo. E era isso. E vamos lá. Né? E aí eu recebi essa técnica. Então eu alinho 7 corpos. Alinhando os 7 corpos, eu te levo ao corpo átmico, que é o teu estado de centelha. Te deixo lá um tempão para tu receber e manifestar, experimentar. Trago de volta a luz da tua própria consciência no teu corpo. Ela se infiltra em todos os outros 7 corpos, alinhando todos os chakras. Olha que legal isso. E aí eu plasmo, né? Eu plasmo o estado crístico na pessoa. Às vezes com pulsos magnéticos, às vezes eu plasmo mesmo, assim, eu empurro. Eu, tipo, sabe quando tu encaixa uma pecinha de Lego? Tum! Muito legal. Eu recebi ontem essa técnica, eu achei muito legal.
Mas eu consigo fazer essa técnica porque eu conheço aquele sentir, né? Eu conheço esse lugar onde nós estamos em estado de centelha. Por isso que você precisa ir lá e conhecer, experimentar. Aproveita esse tempo no topo da montanha e pede para ir lá. Pede, diz Deus, eu quero saber onde nós estamos em estado puro de centelha. E você vai lá. Minha irmã também já foi lá. Entende? Ela também já foi lá. Eu não sei se ela entendeu o que era. Mas ela também já foi lá. Vocês vão entender o que é, porque eu tô falando para vocês o que é esse lugar. É onde nós estamos agora, em tempo real, em estado puro de centelha, ligados ao nosso coronário. Então, a gente pode ir para lá a hora que a gente quiser. É quem nós somos. Como isso acontece? Já falei 1000 vezes. Diminuindo o nosso cabo. Como a gente diminui a distância entre nós e o nosso ser divino de luz? Aumentando o amor incondicional. É o perdão, é o auto-perdão, é o amor incondicional. A única coisa que diminui a distância entre você e a luz que você é. E Deus manifestado, é a única coisa. Irmãozinhos, amai-vos uns aos outros, já disse o nosso mestre. Porque ele não diz, porque você vai subir, aí você vai voltar para casa, aí você em estado de centelha, desce a centelha, né? Ele não falou tudo isso. Então eu vim traduzir as palavras, traduzir não, porque eu não sou uma tradutora. Eu só sou uma mensageira. Então eu vim exemplificar o que o mestre falou. Exatamente, gente. É só isso que eu faço. Eu dou exemplos do que o que ele falou. Porque se tu vê toda a minha fala, todas as vezes, em todos os níveis e dimensões, eu falo o que ele diz. Só que eu dou exemplos. Então, eu vim só exemplificar o que o mestre falou. É isso aí. O desejo de união, o relacionamento, levou à consciência da união do relacionamento. Ok. Se a criação ocorre apenas através da união e do relacionamento, então a criação original deve ter ocorrido dessa maneira. Não voltaremos a discussões anteriores acerca da criação original, mas deve ser considerada assim que compreendas a criação. Foi dito antes que a criação é contínua e constante. É contínua e constante em tudo que foi criado, incluindo a ti. No entanto, isso não significa que tenha sido um criador. Ser um criador e criar o novo é diferente de ser afetado pela natureza contínua da criação. Contudo, dizer que fosse afetado pela criação tampouco é a história completa, pois, como já foi dito muitas vezes, os meios e o fim são um só. Ou seja, Deus e nós e a criação é tudo a mesma coisa. Causa e efeito são o mesmo. Tens criado, entre aspas, mas tens te relacionado com a criação em separação. Vias a ti mesmo como separado da criação e separado de todos os demais. Por isso, aquilo que criaste ficou à parte da totalidade. Poderia ser dito que aquilo que não foi criado a partir da unidade foi feito em vez de criado. O mundo tal como conheces é o que fizeste. Gente, vocês viram que é tudo que eu falo? Que a gente tem o poder de fazer na separação, mas a gente não tem o poder de criar. Por isso que tudo que é feito pode ser desfeito. Por isso que os milagres são naturais, são possíveis. Porque eles são só feitos, eles não foram criados. Porque o que é criado nunca pode ser descriado. Agora, o que é feito pode ser desfeito. Você faz um nó, você desfaz o nó. Agora, você cria algo, você não tem como descriar. É diferente. Por isso que o mundo tem salvação. Porque se o que nós fizemos aqui na Terra, em todos os níveis e dimensões, desde as mais baixas umbralinas até as mais altas, tudo que é feito na separação, os hospitais espirituais, as colônias espirituais, tudo isso é separado, tá? É ego. Ainda é ego. Não é feito a partir da união, da unicidade. Entende? Eu vejo você como meu irmão, mas eu não vejo você como sendo eu.
Então eu quero ajudar meu irmão porque eu sirvo a luz, eu sirvo a Deus. Mas eu ainda vejo você como meu irmão, eu não vejo você como sendo eu e eu não me vejo como sendo Deus. E nem você como sendo Deus. No máximo, meu irmão. Mas mesmo assim, cria colônias espirituais, hospitais espirituais e muita coisa boa, né? E Deus é muito grato a tudo isso. Muito grato. Vamos lá. Ser um criador e criar... Ah, já tá. Vamos lá, então. Poderia ser dito que aquilo que não foi criado a partir da unidade foi feito, em vez de criado. O mundo tal como conheces é o que fizeste. Tua vida tal como... É isso explica em O Curso em Milagres, que Deus diz... que Jesus diz que não foi Deus que criou o mundo, né? Que fomos nós que fizemos... Foi Deus que criou o mundo, mas fomos nós que o fizemos. Da forma como a gente o experimenta, né? Dá para entender agora o que é? Porque nós fomos manifestando no mundo a partir do sentimento de separação. Mas isso não quer dizer que Deus não fez, porque nós somos Deus em manifestação. Deu para entender? Só que com o poder de fazer do ego na separação, ele só faz, ele não cria. Ele só faz. Então você faz uma doença em você. Você manifesta uma doença em você. Você manifesta problemas financeiros, problemas de trabalho. A gente manifesta isso, né? De relacionamento. A gente manifesta isso, mas tudo isso pode ser desfeito e consertado voltando para a união. Entendeu? Então a fala de Barra de Axis que diz eu descrio, seria então eu desfaço? Sim, dá no mesmo. Dá no mesmo, tá? Aqui a gente está falando num nível de criação como Deus cria. Sabe? Quando você pensa em criação como Deus cria, assim. Tá? Mas eu não fiz a formação de Barra de Axis e eu não sei. Né? Não sei, talvez use a palavra descrio pela força que tem. Né? Mas sim, eu desfaço, eu descrio, é a mesma coisa. Até porque descrio, acho que é impossível descriar. Se foi criado, não tem como descriar. Só tem como desfazer o que a gente faz. Tanto é que nem existe essa palavra descrio. Pode pesquisar, eu duvido que exista. E se existe, ela está equivocada. No nível que a gente está falando. De criação como criação divina. E de fazer como feito pelo ser separado, feito por nós. Em ignorância. Tá? Porque nós somos o próprio Criador. Contudo, devido ao fato de que tu és um criador, não poderias deixar de criar. Por isso, a distinção entre as palavras fazer e criar não faz jus totalmente ao poder que sempre mantiveste. No entanto, criar em separação é tão diferente de criar em unidade como tem sido teu conceito de Deus e de homem. Poucos de vós sequer pensaste em criar como Deus cria. Mal fostes capazes de aceitar o pensamento do milagre. Sabe por que ele sabe que muitos de nós não aceitam o pensamento do milagre lá de O Curso em Milagres? Ele sabe disso porque a gente não sai por aí operando milagres. Se a gente aceitar o pensamento do milagre, a gente se torna um operador de milagres instantaneamente. Qualquer um. Porque é uma correção. O milagre é uma correção do erro original de se sentir separado. Entende? Eu acho legal quando as pessoas vêm com dor física, porque eu pergunto aonde isso começou, né? E se a pessoa me diz a causa, eu sei o motivo no mundo que manifestou aquilo, mas eu sei qual é a causa de tudo, né? Mas eu corrijo o motivo do mundo que criou aquela dor, né? Que manifestou, que fez, né?
Eu passei uma vez e a pessoa falava que descria tudo que estava no inconsciente, como comandos, melhor dizendo. Sim, mas pode usar, não tem problema, gente, são só palavras. Tu não vê que ele diz aqui? Devido ao fato de que tu és um criador, não poderias deixar de criar. Por isso, a distinção entre as palavras fazer e criar não faz jus totalmente ao poder que sempre mantivestes. São palavras, entende? Mas é só pra gente entender que tem uma diferença entre tu criar na unicidade e tu criar, entre aspas, que ele põe entre aspas quando é assim, que é fazer na separação. Existe uma diferença. Porque o que é cocriado é feito no Cristo, com a vontade dele. Não é a partir da tua vontade, é a partir da união, de você em união com tudo e todos, você cria. Por exemplo, quando você deseja corrigir uma situação de um irmão doente. O irmão está doente, você quer ajudá-lo. E você entra em relacionamento com ele, entra em relacionamento com Deus, e aí manifesta o relacionamento santo. Essa cura é uma criação. A manifestação desse milagre é uma criação. Isso não impede que a pessoa, não tendo mudando a consciência, não recrie, não manifeste de novo. Érica, o milagre é a correção do erro original da crença de separação. Exatamente. Anotem essa frase que a Érica falou aqui, que fui eu que falei. O milagre é a correção do erro original da crença de separação. Exatamente. A gente corrige a serpente. O pensamento de Eva de se sentir separada. O sentimento de Sofia de meu Deus, eu tô sozinha. Quando ela se viu luz individuada, ela, meu Deus, eu tô sozinha. E aí criou o arconde, criou a ilusão de separação. Criou um filho sem o pai. Olha como tudo isso é simbólico e verdadeiro ao mesmo tempo, né? Ela criou, a alma criou um filho sem o pai, porque se sentiu separada. Mas não tinha existência, porque não tem como criar sem o pai, entendeu? Ela só manifestou. Ela manifestou os arcontes. Por isso que eu digo que tudo que vem depois de Sofia não existe. Por isso eu não sinto medo. Eu até posso manifestar alguns medos humanos em algum momento, mas na hora que eu volto à realidade, em instantes na minha consciência, medo do quê? Medo do quê? Se não existe nada depois de Sofia. Só existe nós em estado natural de Cristo. Medo do quê? Apego ao quê? Entende? Isso é rendição. No entanto, criar em separação é tão diferente de criar em unidade como tem sido o teu conceito de Deus e de homem. Poucos de vós, sim, filha, sequer pensaste em criar como Deus cria. Mal foste capaz de aceitar o pensamento do milagre. Pode, ó, mostra tua carinha aqui, de que foi na festa, ó. Olha que linda. Eita, toda pintadinha. Vai lá que eu te dou um mamá. Mamãe ainda tá na live. Eu fecho a porta lá pra Vivi não acordar, amorzinho. Deita lá que a mãezinha leva teu mamá. Eu vou deitar no sofá. Isso, deita no sofá que a mãezinha leva teu mamá. Entretanto, não és invocado a criar como quem tem sido, mas a criar como quem verdadeiramente estás sendo. És chamado a criar nada menos que um novo céu e uma nova terra. Entende? Não é só a Ana que veio trazer a Nova Jerusalém, é todos nós. Quando estiveres plenamente consciente da unidade de teu ser e começares a criar em unidade e relacionamento, farás isso simplesmente sendo quem tu estás sendo. Da mesma maneira em que criavas, entre aspas, durante o tempo da tua separação, sendo quem pensava que eras. Então, o meu estado natural cria o novo, cria a realidade a partir da união, simplesmente eu existindo e sendo quem eu sou e pensando como eu penso. E manifestando como eu manifesto.
e criando como o Filho de Deus cria, em amor. A maioria de vós é consciente de que tendes ao menos alguma função na criação de vossas vidas. É possível que em alguns momentos sintas que Deus interveio, ou que em algum momento foste vítima do destino, mas também és consciente da função que tiveste em tua própria vida, principalmente ao alcançar a maturidade e começar a fazer escolhas. Embora tenhamos acabado de dizer que criarás em unidade e relacionamento, de um modo parecido como criavas, entre aspas, durante a separação, tua criação em unidade e relacionamento será livre de escolha. A criação em unidade e relacionamento é a criação dentro do abraço do todo, do todo. Como podes escolher quando aquilo que crias é o tudo? Enfim, é bem isso, entendeu? Deixa eu ver aqui o que a Rose falou. Rose, sim, compreendi, maravilhoso. A existência é sábia e simples. Graças a Deus, com a mente separada do que fazemos, não criamos. Bárbaro, graças a Deus. Se você soubesse o quanto eu agradeci por todos os nossos pensamentos e sentimentos não serem reais e todas as nossas manifestações não serem reais e poderem ser desfeitas porque não são reais. É uma liberdade e uma paz. Por isso que os iluminados, que os seres de luz sentem essa paz, porque eles sabem que é só feito, que não é real, que é só uma experiência. E que o próprio ser escolheu passar por aquela experiência para lembrar de que é o ser com letra maiúscula. O ser com letra maiúscula escolheu passar por essas experiências para lembrar de que é o ser com letra maiúscula e não o ser com letra minúscula. Ou seja, que você não é o pobre pequeno pecador, do qual as coisas acontecem a você, e sim você é o criador da vida, como Deus cria, em unidade e relacionamento com o Pai. Basta para isso invocar o seu poder, ter consciência da sua real identidade, sentir amor incondicional, porque você sabe que é tudo, de tudo, o tempo todo. Como é que você não vai sentir amor por tudo e todos o tempo todo, se você é tudo e todos o tempo todo? E mesmo que você fizesse isso só de uma forma racional, quando você faz isso, você sabe que você é Deus. E aí, você entra em fase com Ele e manifesta o pensar e o sentir do Pai. Quando eu digo que eu conheço o pensar e o sentir do meu Pai, é porque eu conheço, mas tu também conhece. Tu só não acessa ou não lembra, porque não sente amor incondicional. Porque não tem a consciência plena de que tu é tudo e todos o tempo todo. E aí não acessa. É o único limite. O único limite é a tua consciência, são as tuas crenças. Não existe outro. Não existe outro poder manifestador da tua vida que não seja a tua consciência. Então, todos os problemas que você tem, você mesmo manifestou. Através do seu pensar, do seu sentir, das coisas que você guarda para ti, dos não perdão que tu dá, da forma como tu pensa, sente e age. Como um ser separado. Como eu sou eu, o outro é o outro. O outro merece punição. Eu sou o pobre pequeno pecador, a vítima. Para ver como a gente é muito insano. É muita insanidade. É uma insanidade total desconhecer como manifesta, como se vive aqui. Como tu faz acontecer a tua vida como ela é. Pensa que se tu não sabe como isso acontece, o quanta insanidade tu faz, quanta insanidade, gente. Olha só. Eu gosto daquele livro do
do autor brasileiro Machado de Assis, né, do hospício, que os loucos tomam conta do hospício. É bem isso que aconteceu. É o Alienista, se eu não me engano. Faz muitos anos que eu li, eu tinha 16 anos, 15 anos, 14 eu acho, né, no segundo grau que a gente lê essas coisas. E achava bem chato, mas hoje eu vejo como tinha sabedoria lá, né? Que nós somos os loucos. Filha, pega o teu mamá ali, vê se ele tá quentinho ainda. Brilhosa da mãe, coisa linda. E é isso, né? Nós somos totalmente insanos. E quando alguém, é que nem a caverna de Platão, quando alguém sai e diz, olha, vocês estão vendo, é só sombra, é só ilusão, não é assim que o mundo é. Aí, não, vamos matar ele, porque como assim? Então, tudo que a gente viveu não serviu pra nada, não é real, é insanidade, então vamos matar ele, porque imagina que a gente vai poder deixar ele viver. Não, vamos crucificar o Cristo. É que nem Jesus disse, tu não aceitava que era como eu. E tu não aceitava que eu era como Deus. E eu sendo como Deus e tu sendo como eu, e não aceitando isso, tu preferiu acabar comigo. Para não olhar para isso e perceber essa realidade, que é a única realidade, né? Gente, essa aula tá incrível. Quem chegou agora, volta. Ela tá muito inspirada, muito inspirada. Essa semana eu tenho estado em um grau de inspiração, assim, eu sei que vai acontecer ainda esse ano a transfiguração, tá? Eu senti isso. Então, vai acontecer pelo grau de amor que eu tô sentindo, pelo grau de como as coisas vêm acontecendo. E eu tô vendo que isso vai acontecer, né? Tô vendo vislumbres de que isso vai acontecer. Amanhã a gente vai saber quem tu és em unidade de relacionamento. É mais longo, hoje eu cheguei tarde, amanhã eu chego mais cedo, tá? Então venham às 6 horas, que amanhã eu vou vir cedinho. E depois de amanhã também, porque são mais longos esses ensinamentos, você tá vendo? Não é mais aquela coisa de uma página, 2 páginas, pelo menos o próximo dia, mais 2 dias, tá? Tá bem longo. Depois fica tranquilo. De novo, uma página só, tá? Só para vocês entenderem. Depois fica de novo bem grandão. Então, como tem mais conteúdo que Cristo nos traz para que a gente entenda realmente, a gente já tá na finaleira, a última semana do topo da montanha, vamos vir um pouquinho mais cedo, vamos vir às 6 horas, vamos colocar despertar e já liga a live. Eu vou estar aqui às 6 horas nos próximos dias, pontualmente. Eu tenho o aniversário da filha de uma amiga minha no fim de semana, que vai ser, tipo, numa vinícola. E a gente vai ficar na casa lá, e eu não sei... E uns vão ficar acampados, e eu não sei bem como é que vai estar a internet. Isso vai ser, então, na live de domingo de manhã. Eu não sei como é que vai estar. Então, eu vou deixar também o vídeo gravado do domingo de manhã, caso eu não consiga fazer a live. Mas eu acredito que, por ser aqui pertinho, é Garibaldi... eu não sei como é que é a questão de internet lá, mas eu acredito que seja tudo ok. Aí eu vou fazer de lá mesmo a live. Nós vamos para uma aventura, aniversário de 2 dias, olha que legal, né? Então é isso, gente. Tudo de bom para vocês. Amo vocês. Segunda-feira nós finalizamos o topo da montanha com Cristo. E eu peço que vocês continuem fazendo meditação todos os dias. Leiam alguma coisa de um curso de amor ou um curso em milagres e entrem em meditação das cartas de Cristo, palavras da Bíblia. Peçam a unção daquilo que está sendo dito, tá? Porque ela vem, a unção vem. O que é unção? É quando você sente aquilo e manifesta, né? Porque Jesus fala no curso em milagres, eu não me preocupo com as tuas ações. Eu não quero que tu mude as tuas ações. Eu quero que tu corrija a tua consciência. Porque corrigindo a tua consciência, naturalmente vai mudar as tuas ações. Entende? Não tem como
Não tem como você sentir a unicidade e não manifestá-la. Não tem como, tá? Um beijo, amores da minha vida. Nos vemos amanhã, se der pra vir live. Se eu sentir de vir fazer uma live falando um pouco pra vocês do trabalho de ontem e das técnicas que eu recebi 2 técnicas, outras também lá na hora, né? Na hora que eu tô trabalhando, eu sempre recebo muita coisa. Mas eu recebi 2 técnicas bem boas que os meus alunos vão poder usar, né? Porque eles têm a consciência desperta, eles vão poder usar. E porque são a partir da consciência crística e são muito, muito lindas. Eu vou explicar para vocês como é que é, mas sem o sentir da consciência crística do amor incondicional não dá para usar, porque tu não consegue, entende? Por isso que eu digo, a única pessoa hoje que ensina curas espirituais sou eu. Muitas pessoas ensinam apometria, curas com os espíritos, ou uma ajuda assim nesse sentido. Agora, curas espirituais é só a partir da união. É só a partir da unicidade. Os milagres. E isso acontece de forma natural, não preciso nem ensinar. Porque tu despertou a consciência crística, tu já se torna um operador de milagres. É natural, tu olha e tu corrige. Nem sempre tu percebe, nem sempre tu sabe como, mas tu faz isso de forma natural. É o teu estado natural crístico. Tá? Então é isso. Beijo, beijo. Até mais tarde ou até amanhã. Vocês vão reparando aí que qualquer coisa a gente vai se falando. Amo vocês. Obrigada por estarem aqui. Se vocês soubessem o estado de graça e gratidão que eu tô, se vocês pudessem sentir como é bom a gente poder expressar o Pai na Terra. Que todos possamos expandir a nossa consciência, rememorar da nossa real identidade, para que nós possamos manifestar o Pai na Terra, porque é isso que nós somos, o Pai se expressando através de pequenos filetes de luz desmemoriados. Que nos rememoremos, tá? Um beijo. Até mais. Beijo, 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 gente. Obrigado pelos corações e por tudo, pelas flores. Bom dia.